Olá, estamos começando mais um AlphaCast, o podcast aqui do AlphaJuris, e hoje é um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre marketing jurídico e ética na advocacia. E hoje eu tenho duas convidadas aqui. A primeira delas é a Maria Flávia Máximo, que é advogada, que é professora de ética, inclusive, é presidente também da Comissão de Admissibilidade e Instrução do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E a segunda convidada é a Natália Araújo, que também é advogada, professora e atualmente é presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB. Então, são ótimas convidadas, com conhecimento de causa. Eu vou ficar aqui muito mais do que conversar para aprender um pouquinho com elas. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Nácia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar dividindo a mesa aqui com vocês. Que bom, fico feliz. Uma alegria muito grande estarmos aqui. Maravilha. Bom, então, como sempre, o nosso podcast ele tem essa temática, um podcast bem solto, que a gente vai aqui, entra num pão de queijo, outro, num cafezinho, batendo um papo bem legal. E eu convidei vocês duas, pelo fato de não só de estarem na docência também, como advogadas, mas pela atuação junto realmente a essa temática do marketing, da ética na advocacia, como presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética, a Natália também presidente da Comissão de Marketing Jurídico, então tem conhecimento sobre essa temática também, sobre essa atuação, e algo que vem sendo muito discutido atualmente, hoje em dia, sobre a questão da divulgação do trabalho do advogado, seu posicionamento em redes sociais, porque o contexto mudou completamente. Então, convidei vocês duas aqui para a gente falar um pouquinho mais. E quem quiser começar falando aqui, eu não vou ficar fazendo muitas perguntas e o assunto vai desenrolando, a gente vai conversando um pouquinho. Mas vamos lá, para a gente dar esse pontapé inicial, eu queria, talvez, Maria Flávia, que você começasse falando para a gente um pouquinho dessa sua visão como professora de ética, como que você vê essa evolução da advocacia e do posicionamento e da divulgação do trabalho do advogado hoje também, questões atinentes a esse comportamento ético, a conduta do advogado, o seu trabalho com marketing também para se posicionar e vender o seu trabalho hoje profissional. Obrigada. Agradeço muito. Agora, a palavra venda já é bem complicado, né? E aí é que está em si interessante. O meu ponto de vista, ele é muito, assim, mais apaixonado realmente pelo direito, no sentido da advocacia como uma função social. E não há a questão da evolução hoje da sociedade. A gente vê que o empreendedorismo, ele é fundamental. Só que o empreendedorismo jurídico, ele parte de um ponto não de venda da justiça, mas sim de divulgação do trabalho de um advogado. Porque a questão do vender se entende-se como uma mercantilização, como uma moeda de troca, pura e simplesmente. E se meu objetivo é lucro, eu vou falar de empresa. Eu não vou falar de advocacia, de escritório de advocacia. Eu vou falar de empresa no seguinte sentido, não que o escritório de advocacia não seja, mas uma empresa com objetivo que tem um lucro e não como objetivo que tem justiça. A advocacia, o objetivo nosso, ele é justiça e paz social. Se eu quero vender, eu vou vender algo que o outro não precisa. Eu vou vender a ação mais demorada, com mais percalços jurídicos, e aí eu consigo monetizar em cima de cada um desses atos jurídicos desnecessário ao cidadão. E o meu objetivo como advogado é justiça e paz social. Então não se tem paz enquanto tiver ação social, ação no judiciário. E mais uma questão que é importante, a evolução social no sentido da importância do empreendedorismo. E o empreendedorismo, ele é importante na justiça, no jurídico. Hoje a gente tem um número enorme de questões sociais, de problemas sociais, e a justiça e o direito, eles são fundamentais. A advocacia abarcar o empreendedorismo jurídico com o marketing jurídico é fundamental a qualquer profissional. Então, eu vejo o marketing jurídico como a ferramenta fundamental, como uma ferramenta que hoje deve reger, sim, todas as bases, todos os escritórios de advocacia, os profissionais da advocacia. O profissional de advocacia que não entende de marketing jurídico, e está aqui a professora Natália para falar sobre isso também, o que não entende sobre marketing jurídico, ele está assim 1000 passos atrás e está afadado realmente a não ter uma profissão a longo prazo, essa vida na advocacia, infelizmente. Então, para mim, com muito gosto que eu sou convidada aqui hoje para
falar com vocês a respeito de marketing jurídico, que é um tema que a gente tem para falar muitos em uma horinha só, né? É só uma horinha que a gente tem, uma pena, mas estamos aqui e vamos trabalhar esse tema com o maior afinco e prazer. Obrigada. Que legal, que bacana. Ô, Natália, eu queria também ouvir um pouquinho de você, assim, como que começou essa sua visão de como a Maria Flávia colocou, essa visão sobre o marketing jurídico, a relevância, como que você começou a se interessar por isso? Claro, você vem de uma outra geração, acho que é bem mais nova que a gente aqui, mas bem mais não, nem pega mal, né? Um pouquinho só mais nova, mas assim, como que essa sua visão ficou aguçada, começou a enxergar relevância e começou a desenvolver uma estratégia dentro, obviamente, do Código de Ética da OAB, respeitando-se assim a atuação do advogado, nessa questão de divulgação, de marketing jurídico também, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo nesse sentido na própria comissão de marketing da OAB também. Excelente, Darcio. Tudo começou com Maria Flávia. A gente descobriu essa pergunta, né? Lógico, você não sabia, não? Não, gente, ai, que linda! Passei aqui um bilhetinho debaixo da mesa aqui para ela. Nossa, eu tô aqui encantada. Ai, porque a história é linda da Natália. Mas, independentemente se tivesse combinado ou não, eu sempre conto essa história. Começou com a Maria Flávia, em uma aula de ética profissional, no 10º período. Eu já não estava me identificando muito com a advocacia quando eu começasse a atuar. Sim. Porque na faculdade de Direito a gente não aprende a advogar, a gente aprende ali o direito e ainda assim nem é suficiente, a gente precisaria de muito mais tempo. Exato. E aí, em uma certa aula, a Maria Flávia falou sobre um negócio que se chama publicidade profissional. E eu já tinha passado por uma experiência com marketing e empreendedorismo em cursos que eu havia feito antes, da própria graduação. Sim. E eu linkei uma coisa na outra, eu falei, olha que interessante, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí eu comecei a ler o provimento, li o Código de Ética e eu decidi começar a produzir conteúdo. Era de 2019 e na época ninguém falava tanto sobre isso. Eram pouquíssimas pessoas que estavam ali engajadas nas redes sociais, que falavam sobre marketing jurídico. Não tinha tanta repercussão, né? E ainda assim eu decidi arriscar. E você era recém-formada na época? Não, eu estava no 10º período. Ah, no 10º período ainda. Eu já tinha sido aprovada na OAB. Disruptiva. Já tinha apresentado meu TCC, eu só queria legal. formar. Só que o que eu ia fazer depois, né? Dava aquela realmente insegurança do jovem advogado. E então eu comecei a produzir conteúdo. E eu lembro que na minha turma e nas outras turmas da mesmo período que eu, só eu fazia isso. E eu achei que eu ia ser apoiada pelos colegas, etc. Que nada. Tiveram 2, 3 ali que me davam apoio, que me ajudavam a tirar as fotos, fazer o conteúdo, engajavam ali. E aí, pra mim, foi, assim, bastante revelador, porque eu era uma pessoa muito tímida, super inibida, não fazia perguntas na aula. Então, assim, imagina só, esse perfil dentro de um ambiente que te coloca totalmente em disrupção. Sim. É realmente desafiador. E então eu comecei a produzir o conteúdo mostrando a migração da estudante de direito para a jovem advogada. E foi muito legal, porque eu me conectei com profissionais, professores, advogados e pessoas de outros estados que estavam passando pela mesma situação e também estavam precisando de um apoio para poder começar. E foi muito legal, porque eu inaugurei um projeto na época, a Maria Flávia foi entrevistada, entrevistei outros professores e também comecei a mostrar e ter orientações de como dar esses primeiros passos. Eu sou a primeira advogada da minha família, na verdade, a primeira graduada. Então, assim, não tinha realmente com quem contar nesse sentido. Então, foi ótimo, além de poder desenvolver outras habilidades, como oratória, comunicação, desinibição e o próprio networking, né? Fui fazendo contatos durante esse período. E a partir da necessidade das pessoas que estavam vindo ali nas minhas redes, eu comecei a ver que era muito importante ensinar o marketing jurídico. Então, eu estudei mais, me capacitei mais, troquei muitas ideias com professores, fiz pós-graduação em áreas diferentes do direito, justamente para eu ter uma bagagem e conectar com uma área que a gente não tem tantas formações. E hoje chegou onde está. Através desse conhecimento, eu dou aulas sobre o assunto, palestras e a própria comissão, que a gente já está seguindo na segunda gestão. Que legal, que bacana. Assim, inicialmente, parabéns, porque eu vejo assim que você saiu realmente de uma zona de conforto, de um lado até de comportamental seu, como você disse, a questão de era mais inibida, mais tímida. Então, eu acho que você, o principal, muita gente não falava nisso ou não acreditava, mas talvez essa virada que você teve, essa chave de virada, você atingiu a dor de muita gente. E por isso que muita gente engaja com isso, porque
não é só o marketing jurídico em si, mas o que está por trás daquilo. A sua trajetória, por exemplo, você com certeza, não tenho sombra de dúvida disso, você deve ter atingido a dor de muitos colegas também, ou mesmo pessoas assim, recém-formadas, da sua trajetória de estudante para advogada, da questão do posicionamento, dos desafios também por meio do marketing jurídico. E, indiretamente aquilo. Aí desenvolve networking, desenvolve oratória, muita coisa, os ganhos. E uma coisa que eu achei fantástica, Natália, que você falou também, e eventualmente eu converso isso com alunos, acredito que a Maria Flávia também, essa questão de, digamos assim, de lateralidade de pensamento, buscando outras áreas também afins, correlatas e que se complementam. A gente acha, isso daqui não tem nada a ver com direito, isso daqui não tem nada a ver com marketing, mas se a gente tiver aquele time certinho, você fala, calma, dá para colocar tudo no liquidificador e tirar uma coisa bacana. São vários conhecimentos que se complementam. Então, parabéns, bacana a trajetória. Muito legal. De tia fica orgulhosa. Não fica, né? Que bacana. E aqui, como que está sendo hoje esse trabalho, essa aceitação na comissão de marketing da OAB também? O trabalho que vocês fazem lá dentro junto a outras comissões? Nosso objetivo é informar. A comissão ela veio como um braço direito da Comissão de Fiscalização e do próprio TED, justamente para que a gente possa evitar que os processos cheguem lá na parte dos Cuidado, a presidente é brava. Ela sabe, não é ali nada, né? Ela sabe. E assim, é muito desafiador, porque a maior dor dos advogados é isso aqui não é para mim. Principalmente os advogados do interior. Fala assim, não, isso aqui não aplica aqui. O digital não aplica aqui. Mas a verdade é que se você hoje tem X na sua advocacia de resultado, com o marketing jurídico você consegue alcançar 2X, 3X. Claro. Então é outro patamar. É você ver realmente as possibilidades, ao invés de julgar e acusar a OAB de que não é possível nada, de que a OAB não faz nada. Então, assim, a gente tem feito realmente esse trabalho educativo, informativo, para estar capacitando os advogados para eles saberem como fazer. Sim. E ver ali uma oportunidade de mercado que às vezes foge até da advocacia também, né? Como a possibilidade de infoprodutos, sim, advogados. Claro. Que é uma coisa interessante que vem acontecendo hoje, né? Essa questão do digital, pós-digital, já é uma coisa que já é normal, já está normalizada, mas essa versatilidade que aquela pessoa que se forma em direito ela tem hoje. Ela não precisa necessariamente só advogar ou só estudar para fazer um concurso ou lecionar. Lá eu falo, pode fazer concurso, lecionar, pode lecionar e ser advogado, pode lecionar e empreender. E pode importante, né? Ter exatamente das áreas exatamente. Todas, eu acho, sem dúvida alguma. Eu acho que a questão toda do marketing jurídico, o objetivo nosso é educar, informar e respeitar. Então, eu trabalho muito assim, educar na questão da comissão de marketing, que criado pela Natália, uma comissão que não existia. Eu, quando fui aluna, um professor falou assim, o que vocês querem fazer quando crescerem, né, quando formarem? E eu falei, eu quero fazer marketing para o direito, porque eu vim de uma escola técnica em formação gerencial. Então, por isso o empreendedorismo. E aí eu falei, olha, eu quero fazer o marketing para o direito. E ele riu de mim. E naquele momento eu abandonei esse sonho. Então, depois que eu formei, que eu vi um livro de marketing jurídico, eu falei assim, nossa, podia ter sido eu. E aí, quando eu entrei na sala de aula, eu falei assim, jamais eu vou acabar com o sonho de qualquer aluno. Pelo contrário, eu vou só incentivar. Então, acho que a Natália, eu tenho aqui hoje, estar ao lado da Natália, realmente um ensinar a vida para mim, porque eu tenho vários alunos que realmente a gente consegue levar adiante e não produzir o que foi feito comigo anterior. Sim, eu consegui, assim, poder realmente ressignificar aquilo que eu vivi. Mas o marketing jurídico, quando a gente fala assim, a questão do informar, educar e respeitar, é porque a OAB faz. Sim. A questão do Tribunal de Ética e Disciplina, ele pune. O problema é que, como o procedimento ele é todo sigiloso, as pessoas não ficam sabendo, os profissionais, os colegas não ficam sabendo. Então, aí há aquele preconceito assim, a OAB não faz nada, a OAB faz. Só que a parte visível, sem dúvida alguma, a gente tem ganho hoje com a questão da comissão de marketing e da comissão de fiscalização. Porque hoje a comissão de fiscalização, nessa gestão, né, do Gustavo Chalfun, ela tem trabalhado. E eu estou, assim, orgulhosa demais da comissão, porque ela tem realmente notificado todos os advogados, falando assim, olha, não pode, informando, não pode. Mude, porque senão nós vamos realmente entrar com o processo e fazer a denúncia, né, perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Sim. Então, a gente tem atuado nessa situação, porque quando eu faço uma publicidade, quando eu faço um marketing, eu não estou fazendo só o meu, eu estou fazendo da classe. Sim. É uma responsabilidade muito grande da advocacia, porque não é a publicidade de um, ela fala por todos. Claro. E aí é que vem muito essa situação da gente poder ter
uma certa bom senso com relação e um respeito a todos da classe, à sociedade que espera de todos nós. Então, o marketing, que são as estratégias, não é só publicidade, né? Sim. Importante aqui, a professora Natália vai falar, mas são as estratégias realmente do marketing em si para a questão da divulgação da advocacia, do serviço da advocacia. Então, quando a gente fala do marketing, é uma situação que a OAB, a classe, ela tem que realmente cuidar, tem que ficar atenta, porque é a publicidade de um que fala por todos. Sim. E aí a sociedade que sofre na mão de uma publicidade indevida, de uma publicidade que vai prometer resultado, que a gente sabe que não é assim, que vai ofender, que vai desrespeitar, que vai tratar de um assunto como se ele, o advogado, fosse o maioral e respondesse pela área, e não é. Você tem os outros colegas que também respondem pela área. Então, são questões que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, é por isso que a gente trabalha tanto o marketing jurídico e com a comissão de fiscalização criada, né, com a resolução, né, a número 205 de 2021, nós tivemos do Conselho Federal essa importância de cuidar. Então, nós temos todos os estados têm hoje a comissão de fiscalização. Se você entrar lá no Conselho Federal, na página do Conselho Federal, tem lá a parte só dedicada às comissões de fiscalização de todos os estados. A nossa presidente, a Odete Natália, está lá. O nome dela está lá representando Minas Gerais. Então, para a gente, ele é muito importante isso. Sim. Então, é uma conquista que a gente tem como advogados, como classe, como a AB Minas Gerais. Eu fico muito orgulhosa. Parabéns pela Natália e por ela ter criado a comissão de marketing jurídico. Ai, que linda, gente. Maravilha. Mas até mesmo a questão vexatória do advogado. Sim. Se você, por exemplo, vai numa publicação ali que tá bombando, tem algum meme, alguém fazendo uma gracinha, né? Algum advogado fazendo uma gracinha, você vai nos comentários, é difamando toda a classe, sabe? Exato. É uma responsabilidade coletiva que a gente tem quando faz o marketing jurídico ético. Por quê? Porque quando a sociedade se depara com um advogado só fazendo esse tipo de publicação, parece que é toda a classe, Sim. sabe? E os comentários, eles realmente difamam todo mundo. Tem uma afetação na instituição, né? Os advogados, nós estamos ali na ponta do iceberg, direto ou indiretamente, nós respondemos por uma instituição, por uma classe, e aquilo, o marketing, e não é ser contra o marketing, ao contrário, eu sou totalmente favorável a ele, totalmente favorável ao empreendedorismo, o posicionamento do advogado, o trabalho do advogado de educar também as pessoas, mas dentro de padrões, princípios e comportamentos éticos, obviamente, em respeito não só a si, mas em relação a todas as pessoas, mas especialmente à classe também, porque é uma situação que pode, de fato, engrandecer não só o advogado individualmente, mas toda a classe, e isso vai levando um senso de respeito e de confiança para as pessoas de uma forma geral. Porque hoje o acesso e a busca, ela se transformou completamente do que era 20 anos. Hoje as pessoas, o mundo veio para cá, está aqui dentro. Então está muito fácil encontrar qualquer coisa aqui. E na medida que essa facilidade aumenta, a mentira também fica muito fácil de ser vendida. A mentira, aquilo que a Natália colocou também, uma situação vexatória ou ridícula. Então, as pessoas às vezes têm que ter um discernimento de que essa busca por aceitação midiática, por curtida, por seguidores, pode acontecer, mas dentro de um padrão de correção, porque qual a marca, qual o caminho, o legado que você quer deixar também. Às vezes a pessoa se perde nesse mundo fantasioso e egóico de vaidade que faz qualquer coisa, as pessoas estão se sujeitando a qualquer coisa, não só no direito, na advocacia, mas em absolutamente tudo. E uma vez na internet sempre, né? Vai tirar uma publicação que você fez depois. Então, uma marca é um registro que fica seu e que vai comprometer a sua carreira inteira. Amanhã, por exemplo, você quer participar de uma lista sextupla, fazer uma candidatura, por exemplo, como advogado para magistratura, e tá seu vídeo super vexatório. Amanhã você tem uma defesa para fazer uma grande empresa, você tem uma licitação para participar e tá seu vídeo vexatório. Exato. E você perde depois o mercado com isso. É um cuidado que você tem que ter enorme. Eu falo isso muito, mas muito com os alunos, porque o incentivo para participar da rede social, a gente tem que começar na faculdade. É na sala de aula, ensinar o aluno a participar, fazer o marketing jurídico através dessas páginas, que são de alunos mesmos, que podem fazer a divulgação, né? Lógico, com respeito,
direito e sem ali avançar uma questão que é deles não serem advogados, não são advogados, não são formados, então não podem dar consultoria jurídica, tem todo um cuidado para ser feito, mas a página de um estudante de direito, ela pode ser feita assim e transformar depois isso num profissional. Então, ter esse arranque. Mas, uma vez na net, sempre. Então, desde a faculdade, quando a gente entra na faculdade, eu falo, a gente já sente a responsabilidade nas costas, né? Porque a manchete do jornal de um jovem que mata dirigindo embriagado é jovem mata dirigindo embriagado. Se esse jovem é estudante de direito, a manchete do jornal é estudante de direito mata dirigindo embriagado. Então, essa responsabilidade a gente sente quando entra na faculdade. O aluno da faculdade de direito, ele tem que ter ciência de que todas as suas postagens vão ficar também na sua carreira profissional. Não estou falando que não pode viver, não. Pode viver, importante curtir. Mas cuidado com aquilo que registra. Claro, é aquele ditado popular, né? Caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Boa. Não deixa de ser. Aqui, mas dentro desse contexto do marketing jurídico, até voltando um pouquinho para você, Natália, você complementa também, Maria Flávia? Claro. Como que você percebe hoje assim as demandas que chegam para você, seja como uma advogada dando suporte, consultoria, ensinando outros advogados a atuarem com marketing jurídico também? Qual que é assim a maior demanda, a maior dor, ou a maior dificuldade que você vê assim, que você tem que falar, isso aqui é interessante, olha, está tendo muita demanda disso, isso aqui não pode, isso aqui não é legal. Como que você avalia isso? Quais que são as questões mais específicas que tem aí? A hora da verdade, a hora da fofoca. A hora da verdade. Acho que pode fazer até um bate-bola, né? Porque a Maria Flávia tem muita experiência também nessa parte de o que recebe lá na admissibilidade. Mas eu vou começar, então, com as decisões judiciais. Porque tema que está até em análise ali no Conselho, né? No Conselho Nacional, justamente. O Colégio de Presidentes fez a Carta de Manaus. Pois é, o Colégio de Presidentes trouxe isso em análise ali na situação em Manaus, porque o advogado hoje ele não pode publicar nenhum tipo de êxito, sentença, decisão de qualquer natureza, judicial ou administrativa. Porque ali a gente tem violação do sigilo profissional, promessa de resultado e até eu acredito que uma concorrência desleal, porque se a Maria Flávia ganha nas ações de família, eu também tenho a obrigação de ganhar e meu cliente não vai entender que eu não tenho controle sobre isso. Até porque a advocacia é uma profissão de meio, ela não é uma profissão de resultado. Só que agora, a partir dessa análise, né, dessa discussão, possivelmente vai ser permitido. Ainda vai passar pelo Conselho Pleno e depois a gente tem que avaliar como será, né, essa resposta. E os advogados, eles produzem muito esse tipo de demanda. Por quê? Vê um coleguinha postando um tipo de decisão, aí vê outro. Eu já tive até uma situação de uma mentorada que viu um perfil grande nas redes sociais, um perfil de um advogado que já tem muitos seguidores, já tem bastante influência, publicou e ela publicou também. Ela estava inspirando naquela atividade ali. Uma decisão. Publicou a decisão, ela falou, então pode, eu vou postar também. Então tem esse grande perfil, né? As pessoas que são menores, estão começando, se baseiam ali em perfis que já estão há bastante tempo no digital e às vezes as pessoas nem sabem ou então fazem assim, sem nem pensar nas consequências e acaba sobrando para o perfil pequeno como sobrou para essa mentorada. E a OAB do estado dela notificou ela em relação a essa violação. Na mesma hora falou, como assim o advogado postou, não aconteceu nada com ele, o que está acontecendo comigo? Não adianta, gente, está escrito na lei, né? O estatuto, o artigo 4º, parágrafo 2º ali do provimento também trata desse assunto, então não pode. E com essa questão da mudança, né, desse artigo do provimento, é possível que haja ali a autorização dessa postagem, né? Eu, particularmente, dando uma opinião aqui mais estratégica, tendo um posicionamento sobre esse assunto, ok, você vai poder postar, tem que ser o viés informativo, sem mercantilizar, até porque a advocacia é uma profissão intelectual, não comercial. E você tem que saber muito bem como você vai comunicar isso, porque como você, né, uma referência em comunicação, quem entende o que é sentença procedente, liminar conferida, recurso provido, enfim, é o advogado, é o estudante de direito, não é o cliente final. Se você não comunicar isso da forma certa, quem que você vai estar atraindo nas suas redes sociais?
Exato. Então, querendo ou não, vai ser um prejuízo para seus canais de comunicação. Então, por mais que vai ser legal até para formalizar algo que vem sendo feito pelos advogados, você tem que prestar muita atenção no que está sendo publicizado por você, para não gerar prejuízo ali no seu marketing também. Então, essa é uma demanda que chega bastante e agora, com isso sendo discutido, tem chegado com mais frequência. Na última reunião do Colégio de Presidentes, onde todos os presidentes, todas as OABs se reuniram, eles fizeram a Carta de Manaus, né? A Carta de Manaus com várias questões que foram trabalhadas durante essa reunião. E uma das questões foi essa, a questão de se considerar e permitir a divulgação dos resultados. O intuito ali no Colégio de Presidentes foi o quê? Olha, se a gente tem essa divulgação do resultado com cunho informativo, eu consigo alcançar demais colegas sobre as minhas decisões favoráveis e aí isso ser embasado para jurisprudência e para a questão de matéria de defesa dos seus clientes. Então, se eu sei que lá em São Paulo tem um advogado que ganhou uma causa cujo mesmo tema eu estou aqui em Minas Gerais defendendo e não achei jurisprudência, eu tenho ali um ganho que eu sei que ele ganhou e vou usar então na minha causa. Então seria com esse embasamento. O problema todo é quando a gente, por exemplo, vê assim, conseguir o alvará, né? Como é que receber o alvará? Tem até um jargão assim. Dancinha do alvará, tem a dancinha do alvará. Cantou. Não sei o quê. Lili cantou. Tem uns jargões assim no direito, no marketing jurídico que trazem e com essa situação. E aí é que mercantiliza-se a questão da divulgação do resultado. Então, o que traz o Colégio de Presidentes olha, vamos permitir a divulgação dos resultados, mas com cunho meramente informativo. Não dá para você contar vantagem, prometer resultado, ou dizer que você é melhor do que o outro. Se comparar, usar, né, comparação, ou quebrar o sigilo profissional, o que é muito sério quanto a isso, porque hoje, por exemplo, o advogado quer divulgar, às vezes, o depoimento de um cliente. O cliente coloca um depoimento na rede social do cliente, falando, meu advogado é ótimo e tal. Aí o advogado reposta, não pode. Porque o sigilo profissional, ele é muito... A norma do sigilo profissional, ela é muito séria, ela é muito certa. O sigilo profissional, ele não pode ser quebrado, ainda que seu cliente o autorize ou solicite. Então, não pode haver a quebra do sigilo profissional. E o que a gente vê hoje são sites de advocacia, de escritórios de advocacia, que tem lá lista de clientes. Tem até aba para clientes e tem todas as logomarcas dos clientes. E às vezes tem a logomarca, o cliente não está nem sabendo que está divulgando, não é nem cliente e está divulgando algo que não é verdade. Então, essa quebra do sigilo profissional, ela é muito séria, ela é muito, assim, cuidadosa, cuidado que nós temos que ter realmente, porque o sigilo profissional só pode ser quebrado em grave ameaça à vida ou para fazer a própria defesa. E que não é nenhum desses casos do marketing jurídico. Porque eu vejo muito desse lado, né? Essa questão de divulgação de decisões, porque inicialmente a gente pode ter um entendimento, um provimento, seja lá o que for, nesse sentido. Mas eu acho que até as pessoas também, a advocacia de uma forma geral, entender a forma como isso daí vai ser feito, eu acho que ainda vai passar muita água por debaixo dessa ponte, porque vai ter muita gente, mas aqui falou que pode, eu estou divulgando, mas é aquilo que a gente falou, esse equilíbrio, essa linha do bom senso é que vai ter que ser aplicada, de compreensão, de lógica, mas espera aí, de que forma eu estou fazendo, com qual propósito, com qual finalidade, mas aí também a gente passa, a gente transcende essa linha e vai para o caminho realmente do lado humano também, do equilíbrio intelectual, do bom senso, isso aí a gente não tem como fugir. Mas o que é mais temerário que eu vejo é quando não há esse critério, como vocês colocaram, porque o cliente, o leigo de uma forma geral, ele não entende essa questão da atuação, da obrigação de meio do advogado e não de resultado. Ele não entende o termo que eu brinco muito, depende. A pessoa te pergunta, fala, depende. E tudo depende, que é uma natureza humana, tem as suas variáveis. Mas o fulano, meu amigo, ganhou essa demanda aqui, é a mesma coisa que eu estou pedindo. Isso. Calma, pode ter algumas particularidades, variáveis, tipo de prova, o pedido é diferente, a circunstância é totalmente, como regra geral, parece a mesma coisa, mas não é. E ele não entende isso. E quando isso é vendido, é exposto para ele, para o leigo, para a população em geral,
Isso que eu acho que gera realmente muita insatisfação, muito ataque. E o principal, porque o advogado não decide, quem decide é o juiz. Você prometer resultados, você está falando que o advogado que vai decidir. Exato. Não pode nunca. O advogado que chega para você e fala assim, olha, nós vamos ganhar. Ele não é magistrado, ele não é o juiz que vai julgar a causa. Então, ele não pode nunca afirmar. É leviano afirmar que vai ganhar a causa para cliente. Então, o cliente não pode acreditar nunca em advogado que fala, olha, nós vamos ganhar a causa. Não acredite, não. Porque realmente, assim, não tem como o advogado dar 100% de um acerto, sendo que não é ele que decide. É outra pessoa. É o magistrado. Então, e muitas vezes o cliente ele quer esse conforto. Eu já tive situações assim no escritório que o cliente me perguntava, doutor, mas isso aqui é certo, né? Ele quer ter um conforto ali de ter uma certeza que ele vai ser exitoso naquilo. Eu falo, olha, você tem um bom direito, a gente tem uma boa discussão aqui, eu vejo uma boa probabilidade, mas eu jamais posso te falar que você vai ser exitoso nisso daqui. Primeiro, que eu não posso garantir, não tem bola de cristal, eu não sou juiz. E tem outro lado da moeda também, que também tem convicção. Numa primeira análise, como seu advogado, digamos assim, entre aspas, né, como primeiro juiz da causa, eu vejo que você tem um bom direito. Mas se ele é 100% garantido, isso eu não posso falar. Até porque, se eu te falasse aqui, a recomendação que eu te dou, contra a minha figura, levanta e vai embora, que eu estou sendo um leviano e estou sendo antiético aqui. Mas para o jovem advogado, isso ainda é muito difícil. Porque imagina só, o cliente olha para sua cara, já vê assim, novo demais. Olha para sua OAB, começa com 200. Piorou, né? E aí, o advogado, o cliente chega até você e você fala, nossa, não será possível, porque dá esse medo, dá esse receio. Mas é a forma como fala. Ele não vai falar que não será possível. Ele vai falar assim, olha, você tem todo o direito a seu favor. Eu vejo, eu estudei, você tem todas as chances de ganhar. A meu ver, se eu fosse magistrado, eu daria o ganho de causa para você, mas eu não sou magistrado. Exato. Eu acho que quando fala assim, a jovem advocacia, ela ganha até admiração do cliente. Porque eu não estou falando aqui ou tentando enganar uma coisa que não é. E a gente vê, por exemplo, nós tivemos um colega assassinado porque prometeu um resultado e não cumpriu. E não é o colega que tem que cumprir o resultado. Né? É o magistrado que dá o resultado. Então, eu acho que quando você coloca essa realidade para o cliente e trata de forma adulta e madura, o cliente ele passa a olhar o jovem advocacia com outros olhos. Porque eu também já fui jovem advogada. E 1000 vezes eu perder uma ação por um cliente que não entende o que eu estou dizendo, que é o juiz que decide, não eu, do que amanhã eu ser responsabilizada por uma promessa de um ganho de causa que eu não consegui dar. Exato. Né? Eu acho que assim é bem... E tudo começa pelo posicionamento, exatamente isso. E o posicionamento do profissional, ele tem que estar atrelado tanto no online quanto no offline. Sim. É realmente mostrar o conhecimento, estar disponível para poder ajudar, dar o seu posicionamento e se mostrar disponível para poder melhor, auxiliá-lo, né, na demanda e não realmente comprometer o tem que haver essa convergência. E eu sempre falo assim, independentemente se o cliente vai ficar ou não, e com todo respeito, mas o cliente vem, o cliente vai, a vida muda, mas a sua profissão continua, o seu comportamento continua, aquela imagem que você constrói ao longo de 1, 2, 10, 20, 30 anos na advocacia, ela vai se consolidando. Então, se o cliente foi embora, é porque ele tinha que ir embora. E aqueles que vão ficar é porque tinham que ficar. Mas quando há esse posicionamento, essa parte argumentativa bem colocada, com serenidade do jovem advogado, eu acho que ele já sai até... digamos assim, daquele efeito manada, aquela demanda, aquela necessidade de aceitação, de validação, não posso perder esse cliente, esse desespero, que eu acho que ele tem até mais chances de contratação profissional e ele vai se firmando como uma pessoa mais coerente e serena também. Então, ele tem aquela linha de conduta. Eu acho que isso é muito importante, né? E exaurir todas as possibilidades. Eu sempre faço isso, eu sempre sou muito claro para o cliente, coloco para ele e procuro exaurir todas as possibilidades que a legislação me fornece, até porque no final ele pode ou não, pelo meu patrocínio, ser ou não exitoso. E ok, faz parte do jogo. Agora, ele vai saber que, peraí, mas eu exauri tudo, fui até a última possibilidade, falei, fizemos tudo, está aqui, mas não foi o suficiente para te entregar o resultado que a gente pretendia. E ok,
né? Se um dia ficar inconformado, qualquer pessoa que eventualmente for analisar, falar, realmente, teve uma boa discussão aqui, do outro lado a decisão foi essa. Mas você exauriu aquela nossa obrigação de meio também. Eu acho que isso falta muito hoje, né? Muita gente faz, eu fico feliz, a Natália jovem aí, a Maria Flávia muito mais do que eu, seguindo esse caminho, trilhando esse caminho, entendendo dessa forma também. Mais jovem? O quê? Maria Flávia é muito mais jovem? Eu falei que você é muito mais jovem? Não, eu que estou falando, eu que estou levando a indução disso. Você falou assim, não, porque a Natália é jovem, a Maria Flávia é muito mais do que eu. Eu falei, não, assim, muito mais jovem, do que eu, não. Entende, uma entendedora. Eu devo ser o quê aqui? Eu devo ser uns 2 anos mais velho que a Natália só. Eu tenho idade, sou mais nova. Mas é bom, né, essa jovem advocacia, porque eu acho assim, como é que a gente faz um convencimento da jovem advocacia no trabalho do marketing jurídico e um convencimento assim ao cliente, para dar ao cliente uma segurança jurídica, porque o meu marketing jurídico é para mostrar a minha autoridade, é para mostrar o meu convencimento, a minha segurança jurídica que eu dou ao cliente, né? Eu falo muito dos 4 P's de Kotler, eu sempre leciono na faculdade assim, né? Tem os 4 P's de Kotler que hoje são 4 C's, né? Então muita gente fala dos 4 C's ou 4 P's. Independente se são 4 P's, 4 C's, você tem que colocar um 5º elemento que é o princípio ético ou conduta ética, porque sem conduta ética, sem princípio ético, você não tem autoridade. Então, começa por aí. Então, a autoridade você consegue com o tempo e com o princípio ético. A questão de levar, né, o conhecimento jurídico, dessa segurança jurídica, gente, a jovem advocacia acabou de sair da faculdade. Você tem todos os melhores professores, todo o respiro, a vida jurídica está ali. As maiores teorias, as mais novas, as mais modernas, os disruptivos, né, as questões disruptivas do direito estão na academia, estão na faculdade. Então, o jovem advogado, ele sai da faculdade com uma bagagem enorme e um passo gigantesco assim, na frente de muitos que já estão no mercado há mais tempo. Sim. E que acomodaram e não estudaram, porque tem muito advogado que forma e pronto, não estuda nunca mais. Né? E a advocacia não é isso, a advocacia é um estudo constante, é você sempre questionar, sempre se indignar, senão você não faz ser um bom advogado. E aí, quando o jovem advogado sai da faculdade, ele está com o direito vivo dentro de si. Exato. É algo maravilhoso. O problema é que tem uma insegurança que é inerente à imaturidade, claro, e à falta realmente de mercado, de trabalho do mercado, né, que traz essa insegurança para o próprio jovem advogado, para a própria jovem advogada, que fala assim, ai, gente, coitadinho, se ele soubesse o tão grandioso, tão gigantesco ele é, porque vocês são mesmo, né, os jovens advogados, a jovem advocacia, ela é grandiosa. E eu tenho assim, um carinho enorme, tenho um respeito enorme, e é você sempre ter segurança de quem você é. E esse pessoal, assim, os mais novos, eles têm muito mais habilidade de busca de informação, de conhecimento, porque tudo está aqui, 1, 2 cliques. Claro, a gente tem que curar essas informações, porque tem coisa boa e péssima também, mas tem isso tudo. E você falou uma coisa interessante sobre o estudo contínuo também. Muita gente para de estudar. E além de estudar a parte jurídica, de marketing, etc., também essa atualização, ter esse estudo, essa percepção aguçada sobre a demanda social. Quando eu falo social, seja ela familiar, seja ela empresarial, porque o mundo vai mudando, as demandas vão mudando também. Por exemplo, você atua na área de família também, então quando você percebe isso, uma conjectura familiar ela vai mudando e as demandas e necessidades também. Sim. O tipo de demanda vai mudando hoje no judiciário, o tipo de pedido, de intenção, vai mudando. De conceitos. Exatamente, tudo vai mudando também. Então, quando a gente começa a perceber, fazendo esse estudo social, comportamental, e levando para o lado jurídico também, é uma forma de atuação também mais acertada. E como você falou, é interdisciplinar, né? Então, assim, eu tenho que entender do marketing, eu tenho que entender de empreendedorismo, eu tenho que entender de inteligência emocional, hard skills, soft skills, né? Que eles falam muito. Quando eu coloco essa abrangência maior e esse olhar que a Natália teve, né, de, olha, tudo bem, eu estou me identificando aqui com direito, mas há uma área aqui que me chama atenção e eu vou enveredar nisso. E mergulha, vai fundo e se torna especialista e quebra todos os padrões, todos os conceitos. É legal demais, né? Sim, é importante no direito. Aí você cresce, aí você se destaca no mercado. Isso é legal. Hoje tem se falado muito do profissional em T.
que ele é profundo em uma área ou um ramo, como o próprio direito, mas ele é aberto a novas possibilidades justamente para complementar esse conhecimento aprofundado. A própria inteligência artificial hoje é extremamente necessária para a nossa realidade e principalmente, né, para automatizar ali os nossos fluxos, ajudar ali na organização, gestão de processos, é indispensável. Sim. Então tem que se abrir a isso mesmo, porque quando você começa a receber demandas, você já tem que ter um atendimento mais ágil, Sim. porque senão você se torna a barreira para o seu cliente entrar ali na sua esteira de produtos e serviços. Que legal. Eu vejo muito assim, não sei se vocês vão concordar comigo, essa questão, pela nossa temática aqui, né, do marketing. Das estratégias? E uma questão também, só fazendo uma pausa aqui para não lembrar, você falou de 4 P's também, né? Então, para quem não sabe, acho que não sei se foi em 2019 ou 2020, acho que foi um pouquinho antes da pandemia. A Maria Flávia, eu vou falar para o pessoal que está vendo aqui agora, ela gravou até foram 4 blocos de mini aulas para gente sobre marketing jurídico. Então, foi muito legal, foi em 2019, 2020, mas continua atualizado. A gente está lá no nosso canal do YouTube do Alfajuros também essas mini aulas. Eu vou disponibilizar aqui também os links nesse nosso podcast, que foram bem legais. Maior prazer. Logo a gente retoma também para essas gravações de aulas mais expositivas também. Já fica o convite também, tá, Natália? Muito bom. E não pode recusar não, que eu levo pro pessoal. E aí, o que eu estava falando, pode continuar porque eu esqueci, eu falei A questão disso. do podcast, por exemplo, uma coisa legal no marketing. O podcast jurídico, ele é permitido, né? A própria questão do podcast. Então, assim, né, Natália? É permitido o podcast, Natália? É permitido podcast. Entrevistas em rádio, televisão, a gente só tem que tomar cuidado com a habitualidade. Justamente. E o que é essa habitualidade, Maria Flávia? O que é habitualidade? A gente não tem definido, né? Não tem. É uma questão do bom senso. Exato. Então, sempre chega no bom senso e da forma como faz a divulgação Claro, com certeza. do podcast. Então, assim, parabéns pelo AlphaCast. A gente fica muito feliz de ter esse trabalho de vocês para a informação nossa da classe, da advocacia. E, então, é realmente, assim, fantástico, porque é um trabalho informativo. Sim, claro. De fato informativo. Então, eu fico até arrepiada, gente, de participar. E é lindo isso. E, justamente, na advocacia, a gente tem quais são os meios, né, os veículos próprios para a gente fazer o marketing jurídico. Então, a gente tem definido os meios próprios, mas às vezes não tem uma regra tão clara como, por exemplo, a habitualidade nos meios de comunicação, que é a questão de podcast, a questão dos canais, de lives, de YouTube, de mais o quê? Rádio, TV. Rádio, TV, jornal. Sim. Então, essa habitualidade é que não pode ter. Mas desde que tenha a gente não tem essa habitualidade definida, o que seria essa habitualidade. Por quê? Porque é uma questão de bom senso. Sim, claro. Cada caso é um caso e a gente tem ali justamente aquele que é para um fim comercial do direito e transformar a justiça em mercantilizar a justiça, que é errado, mas aquele que tem um cunho informativo e íntegro, que é muito bom e bom de participar e bom de estar aqui com vocês. Deixa eu dar um parâmetro, só para o pessoal saber o que seria mais ou menos esse bom senso. Você não quer o pão de queijo, não? Não, obrigada. Nem um café? Obrigada. Eu vou comer um pão de queijo, vou Fica tomar à vontade. É delícia. Olha só, imagina que tem um caso de bastante repercussão na sua cidade e as rádios, TVs locais conhecem você, porque você se posiciona no digital, fala sobre o seu tema e todo mundo te chama para poder dar entrevista sobre esse ramo de atuação, porque comentar a atuação do colega não pode, né? E aí você vai. Então, 5 mídias locais te chamaram e você vai. Isso configuraria habitualidade? Não. Por quê? Porque são lugares diferentes, houve um tema de repercussão ali, você é a referência na sua área, eles te convidaram para você estar ali. Agora, é diferente daquele advogado que toda segunda-feira, meio-dia, está na Rádio X, respondendo uma dúvida de um ouvinte da rádio. Tem um horário fixo, tem uma data fixa, tem ali o costume, o roteiro, ele já existe e você sempre estar ali neste único lugar com frequência. Ainda tem a chamada do locutor, né? Olha, ligue para a doutora fulano, ligue para a doutora fulana, porque ela pode resolver a sua questão. Sim. Essa chamada é pior ainda. Essa chamada ainda se depara com a mercantilização, né? Porque tá utilizando de um meio comercial para fazer a divulgação. No mesmo sentido, é o carro de som que passa nas cidades de interior divulgando ali o supermercado, a loja nova que abriu, que vai inaugurar, e até o velório, né?
tem muita cidade de interior que passam. É o carro do ovo, da pamonha e do advogado, né? E o escritório de advocacia. Aí você tem dois, né? Que você tem a questão da não discrição, não sobriedade, né? Que traz a exigência do Código de Ética e Disciplina, mas também a divulgação em conjunto com outras atividades, porque está todo no mesmo card só. Entendi. Você colocou essa questão da habitualidade. Então, suponhamos que então, o advogado tem lá sua página numa rede social, sua página profissional como advogado, escritório de advocacia, e esse mesmo programa que ele iria todo meio-dia, das informações e tinha divulgação do contato dele, se ele faz a mesma coisa, só que jogando isso aí para dentro de uma rede social, isso aí configuraria uma habitualidade, seria adequado ou não, ficaria numa linha tênue ali da questão ética? Não, pode. Eu acho... Não mesmo, porque ali é a página dele. Sim. Não é a página de uma mídia social, de alcance imoderado, de alcance, né, indefinido. A questão toda é essa. A minha página eu posso divulgar, eu posso fazer live quantas vezes for no meu canal. Um trabalho educacional. Trabalho educacional no meu canal. Agora, por exemplo, eu uso uma TV de grande audiência para fazer esse programa, mesmo programa, toda sexta-feira, toda quarta-feira, 2 vezes por semana, e sempre o mesmo profissional. Então, abre um canal, né? TV Justiça e coloca lá naquela rede de mídia, que é uma grande televisão. Então, às vezes, a gente imagina, né? A gente não pode fazer aqui jabá para os outros, não, porque nós não estamos recebendo, então também não vou fazer propaganda para os outros, não. Mas, enfim, aí você tem uma grande mídia que faz ali um TV Verdade, um TV Justiça, por exemplo. E aquele TV Justiça tem sempre o mesmo advogado falando sobre diversos assuntos, né, e sempre com o mesmo horário, e fazendo a divulgação do telefone dele, da marca dele, a divulgação própria. Então, isso é errado. Agora, eu ter a minha página, fazer a minha divulgação, sem problema nenhum. Mas não é também aquela divulgação escancarada, subir na página, falar, tem essa demanda aqui, a causa ganha, garantido, me contrate. Não isso é é mais promessa de resultado. É aquilo que a gente fala, aquele bom senso dentro de uma ética, de forma adequada, fazendo um trabalho educacional, informativo, que tem até um cunho social, digamos assim. Sim, sem dúvida alguma. E você fala uma coisa muito interessante, subir aquela página ali, eu vou interpretar como Google Ads, por exemplo, como aqueles ads patrocinados, porque isso pode. Né, exatamente, pode. Porque no orgânico você tem a publicidade passiva. É aquela que as pessoas precisam buscar pelo tema, você não investe nenhum dinheiro, nenhum recurso para poder alcançar essas pessoas. Como, por exemplo, você tá ali numa padaria, alguém na fila do caixa tá conversando com você, te fala uma demanda ali e fala, interessante, eu sou advogado, olha que coincidência, é uma publicidade passiva. Agora, a publicidade ativa não, você alcança pessoas que, inclusive, sequer pesquisaram pelo seu nome, mas só pelo interesse, pelos dados demográficos que você classifica e configura ali nas plataformas Ads, você consegue alcançar elas. Então, o tráfego pago, ele é permitido, mas não é porque é permitido que a gente pode fazer de qualquer jeito, claro. Não é? A gente também tem que se limitar aos preceitos éticos de fazer com informação e educação. E a gente tá falando muito sobre informativo. O que é esse tal informativo, Maria Flávia? Pois é, informativo você tem 2 tipos, né? Você tem, assim, a informação ou informação jurídica, né? Então, sobre questões jurídicas, legislações, direitos, né, da sociedade, questões novas, mas também você tem a informação da questão pessoal da advocacia, né? Então, o nome do advogado completo, o número da OAB, o endereço, telefone, área de atuação, horário de atendimento, línguas faladas, formação técnica, jurídica e autorizada, né, comprovada, né, que você tenha como ter um diploma, né, para comprovar. Faltou alguma coisa? E-mail, site. QR Code, sites, canais, né? Canais em gerais. Então você tem esse tipo de informação e a informação jurídica, que é a parte educacional. Então, é a educacional e a questão da divulgação de seus dados, que são importantes para todos. E uma coisa que a Maria Flávia falou que também é muito importante. Tem muita gente que se diz especialista em tudo. Realmente, a autoridade no assunto, né? A OAB, ela pode exigir a comprovação de documentação para realmente definir essa experiência, justamente porque não pode induzir a erro as pessoas e nem gerar prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado com de estar-se especialista em algo sem ter esse comprovante. Agora, advogado por aí também tem muita gente dizendo ser advogado que não é. Então, a gente vê muita divulgação
na internet, e isso tem acontecido muito no Tribunal de Ética e Disciplina, que a gente recebe muitas denúncias e aí, quando a gente vai ver, a pessoa não é advogado. E o que acontece? Eu, como OAB, eu consigo condenar e julgar os meus inscritos, não aquele que não é inscrito. Então, o que não é inscrito, quando eu recebo uma denúncia, o que eu tenho feito é, mando para o Ministério Público, mando para a polícia e informo, porque ali está um crime. Sim. É um crime com exercício ilegal da profissão. Então, muito cuidado quando você entrar numa rede social, ver uma divulgação, ver um marketing jurídico, uma publicidade jurídica, e você não confere se a pessoa é ou não advogado, está acreditando naquela situação e a pessoa não é advogado. Então, sempre entre no CNA, é o Cadastro Nacional da Advocacia, no Conselho Federal. Então, é cna.org, cna.ab.org.br, e aí você vê, então, a questão se aquela pessoa é advogado ou não, e se tem a inscrição. Se tem inscrição na OAB, é advogado. Se não tem, não é advogado. Olha, para vocês verem a importância do advogado sempre estar mantendo contato com o cliente também. E a criação de conteúdo digital, ela pode possibilitar isso com mais proximidade. Porque, por exemplo, a gente está vendo muitos golpes acontecendo aí do falso advogado, que entra em contato com o cliente usando a foto, os dados do advogado real, e o cliente acaba caindo nessa situação porque achou que mudou de número. Mas se o advogado ele mantém contato, se ele compartilha avisos, se ele está sempre ativo ali nos canais de comunicação, pode muito bem evitar isso. Então, a função social ela vai muito além de informar o direito, estar disponível para a população, mas também estar próximo às pessoas para evitar esse tipo de golpe, tipo de exercício irregular da profissão também. E para isso, as estratégias do marketing jurídico são fundamentais. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que quanto mais estratégia, mais clareza, mais assertividade tem para tudo. Junto ao cliente, junto ao seu trabalho. Como que vem sendo hoje, assim, como que foi, eu não digo aceitação, mas eu digo a aderência das pessoas, assim, que integram a comissão de marketing jurídico, como que esse trabalho vem sendo feito junto ao OAB, junto a outras comissões também, os projetos que vocês têm? Nessa gestão, hoje, dia 29 de março, a gente tem 111 pessoas interessadas em integrar a comissão. A gente faz via formulários, interessados entram no marketingjurídico.abmg, preenche um formulário e a gente integra todas as pessoas que querem conhecer sobre o assunto. Porque isso tem que ser realmente democratizado, então a gente não faz nenhum tipo de filtro. Lógico que depois passa pela filtragem da própria OAB e a nomeação das pessoas que realmente estão de acordo com as regras, né? Que não pode estar devendo a anuidade, tem que estar em dia, e nem pode estar sofrendo nenhum processo ético disciplinar. Então, esses critérios, eles são atendidos lá, mas ainda assim, se a pessoa estiver passando por qualquer um desses desafios, pelos motivos dela, ela vai continuar ali no grupo, recebendo informações, participando dos eventos, estando integrada mesmo dentro da OAB. A gente não fecha as portas. E, lógico, os eventos, eles são programados. A gente tem um cronograma durante todo o ano para que os advogados possam participar de forma online, de forma presencial e fazer a integração com as outras comissões também, né? A gente está de portas abertas para poder fazer parcerias. Esse é um tema universal aplicado a todas as outras áreas e a gente sempre tem bons profissionais para indicar, né? Para fazer as palestras, para fazer as aulas, justamente para que esse conhecimento ele chegue para todas as pessoas. E quando esse trabalho começou, há 3 anos, foi muito desafiador, justamente porque ainda tinha bastante resistência quanto ao tema, quanto as pessoas acharem que o marketing é só digital, mas não, o marketing existe desde a Revolução Industrial. A gente só tem um segmento ali dentro dessa realidade de mercado, porque a gente tem uma legislação ética que precisamos obedecer. Mas hoje a advocacia ela está mais aberta. A gente vai com trabalho de formiguinha, né, encantando cada um ali e trazendo uma orientação de qualidade. Que bacana. Eu acho que isso é super válido também por esse caráter educacional. E muitas pessoas, como você diz, né, às vezes mais resistentes ou talvez de uma outra geração, mas eu sempre fiz dessa forma. Ok, mas o contexto, as circunstâncias, elas vão se alterando com o tempo também, a forma de acesso, de divulgação, de posicionamento. Então, por que não aprender? E tem pessoas que às vezes são mais resistentes. Eu já estou na advocacia há 25, há 30, 35 anos, o que eu vou aprender com uma pessoa mais nova? Absolutamente tudo. Tudo, direito. Enquanto você sempre estudante. Eu sou daquele conceito, sentou numa mesa de bar, tá você e mais 3 ou 4, e as pessoas
não sabem mais do que você ou vão só validar a sua opinião, você está na mesa errada. Você tem que ir com pessoas que vão te trazer opinião diferente, que vão digamos assim, te colocar na parede no bom sentido, te questionar sobre alguma coisa, vão trazer outras informações, aí você cresce. E essa pessoa... Estou na mesa certa hoje. Eu que estou. E essa pessoa, ela pode ter 20 anos a mais que você, ou 20 anos a menos, ou 30 anos. A questão toda é de conhecimento, de momento, de circunstância, para a gente se adaptar. Então, acho que essa flexibilidade também, essa adaptabilidade da advocacia também, acho que ela é de suma importância também para a atuação profissional. É fundamental, né? Eu acho assim, a questão da humildade, né, também, o trabalho da humildade. Não curve diante dos poderosos, mas jamais tripudie, né? Não se curve diante dos poderosos e jamais tripudie sobre os fracos. E é aquela questão, assim, independente do local e da profissão que se exerce, a gente tem que aprender com todo mundo. Eu aprendo em 17 anos lecionando ética profissional, teoria geral do processo e algumas outras matérias. Assim, eu muito mais aprendi do que lecionei. Eu tive 8 mil, 9 mil alunos, muito mais aprendi do que lecionei. Aprendo até hoje muito com a Natália, aprendo com todos os meus alunos, ex-alunos, alunas. E tenho um orgulho muito grande de falar que eu sou estudante até hoje e vou morrer estudante, vou morrer estudando. Eu sou apaixonada com estudar. Eu não era. Foi ao longo da minha vida, do crescimento da maturidade, do crescimento profissional, que eu fui aprendendo a estudar da minha forma, do meu jeito, da minha situação. E hoje, assim, olha, a balada, eu não sei se é porque passou a fase também, né, Darcy? Mas, assim, eu amo estudar. Para mim, estudar e o direito, a gente aprende, né? É um dos 10 mandamentos da advocacia, são esses de Eduardo Couturi, né? Aprende, estude. O direito se exerce aprendendo. Sim. E isso é fundamental. Eu acho que a gente tem muito a aprender. E quando um advogado antigo fala assim, não tem mais nada a aprender, não vou sair desse lugar, aí você fala assim, deixa, né? E assim, é muito importante isso, porque é uma atitude do outro, não sua. E tem aquele provérbio, não é um provérbio, aquela historinha, que tinham 2 monges, né? Tinha um monge e o seu discípulo, eles estavam caminhando num caminho, e aí eles passam direto e tem um moço assim se afogando numa areia movediça, se afundando. E aí o monge com o discípulo passa direto, nem olha para o lado. Passa direto. Aí o discípulo olha e fala assim, mas mestre, você não vai salvar, você não vai ajudar, você não vai parar para socorrer o cidadão que está lá afogando na areia movediça. Aí o mestre vira para ele e fala assim, ele está com cara de quem quer ser salvo? Então, é aquela situação de, às vezes, eu paro para ajudar o outro e me afundo junto, né? Então, é muito cuidado com aquele que você vai puxar da areia movediça se ele não vai te puxar também para a areia movediça, se ele te engole junto. Então, no direito, a gente tem que identificar aquelas pessoas que nós queremos do nosso lado, que vão nos incentivar a crescer, a modificar, a instruir, a fazer diferente e a sempre estar aprendendo, do que daquelas que vão só falar assim, não, pra quê? Não, você já tá bem, você já tá ótima, precisa de crescer mais não, você não precisa de aprender mais nada não, já sabe tudo, você já é professora, você já sabe tudo. Eu acho isso tão incrível, você já é professora, você já sabe tudo. Eu falei assim, gente, mas justamente por ser professora que eu vou sempre ter que estudar, aprender, porque senão eu vou ser cada vez menos professora e cada vez menos advogada. Exato, com certeza. Eu fico vendo muito essa mudança hoje, ela está mais rápida do que nunca. Às vezes eu estou em sala de aula, uma vez, aí eu, de vez em quando, né, claro, dentro do contexto, da possibilidade, da adequação com a matéria, dependendo da aceitação da turma, eu falo, poxa, tem uma piada nova aqui, deixa eu contar para o pessoal. Aí uma vez eu contei uma piada, ninguém riu. Eu falei, e eu sempre acho assim, modéstia à parte, eu acho que eu sempre contei piada bem. Aí eu contei uma piada, às vezes eu seja piada, eu não sei, né? O pessoal não está rindo comigo, está rindo de mim. Mas eu contei uma piada, quase ninguém riu. Eu falei, eu estou perdendo o jeito ou então eu não sei. Aí eu falei, poxa, mas há 10 anos o pessoal dava risada. Então, assim, não é de certo ou errado a piada ou de quem riu ou não. Eu falo, talvez esse tema já não seja engraçado hoje, não é nada ofensivo, piada que até criança pode ouvir. Mas, assim, talvez o contexto não esteja mais interessante, ou o pessoal já cansou de ouvir isso daí, já tem mais acesso. Aí, uma bobagem dessa, mas a minha ficha caiu. Eu falo, opa, a questão da adaptabilidade hoje ela é gigantesca. Eu tenho que me adaptar, me adequar muito rápido às pessoas, ao perfil, às circunstâncias. E é uma questão de marketing isso, aquilo que você falou, vem desde lá de trás, a espinha dorsal é a mesma, a forma como a gente vai divulgando, ou plataforma, ou contexto,
que se modifica, né? A regrinha do jogo, mas a base do jogo se mantém. Então eu percebi muito isso. E aí eu começo a avaliar também, pegando um gancho, que vocês falaram antes, não sei se foi você, Natália ou Maria Flávia, essa questão realmente, a gente tem um curso jurídico hoje, ele é basicamente o mesmo desde que começamos a ter o direito no país, com pequenas alterações no meu sentir. É um curso de 5 anos, com muita matéria técnica, e muitas vezes não é suficiente para abordarmos essa matéria técnica. E outras demandas, dada a circunstância atual, elas são um pouco, eu não digo largadas, mas impossibilitadas de serem trabalhadas em sala de aula, na formação, na graduação, como, por exemplo, o próprio marketing jurídico, oratória e argumentação jurídica, a questão de mediação e conciliação também, às vezes um só semestre nas faculdades que tem, eu acho que não é suficiente, a questão de ética também, claro que ou talvez como matérias complementares, alguma coisa, mas eu acho que já tem que ser colocado na cabeça dos alunos essa realidade e essa demanda hoje. Até porque o ensino do marketing jurídico, na minha visão, na faculdade, não é só sobre o marketing jurídico e como o advogado pode atuar com o marketing jurídico, mas muitas vezes para evitar que ele se depare lá no Tribunal de Ética e Disciplina também. Sim, Aprenda marketing jurídico para você, não é só para o seu sucesso profissional, é para você não incorrer num processo administrativo junto ao AB também. Então, não sei o que vocês pensam a respeito disso. Em 2020, eu fiz uma pós-graduação e, como trabalho final, eu abordei um artigo que virou até a publicação de um livro colaborativo ali com outros colegas sobre isso, a importância do ensino do marketing jurídico nas faculdades de direito. E na minha pesquisa de campo, eu encontrei apenas uma naquela época. Uma, em 2020, quando a gente já tinha um grande movimento e envolvimento da advocacia no digital. Eu acredito que hoje já tenha popularizado mais, existem algumas outras faculdades que já incluíram na carga horária e em cursos de extensão fornecidos pela própria instituição, mas isso é extremamente importante, até para o advogado ele ter segurança de atuar. Porque muitas pessoas pensam que a advocacia ela é uma profissão última rácio, é que não tem jeito, eu não vou passar num concurso público, então deixa eu advogar aqui para eu ter uma renda. Não, gente, a advocacia é uma escolha, é uma profissão escolhida, ela é também uma opção, não é porque não deu certo. E isso é popularmente rechaçado, né? Justamente porque as pessoas acham que o advogado ele é o advogado porque não deu certo na vida, mas não. Então, para que o advogado ele seja realmente preparado, tenha essa escolha e consiga se identificar, ele precisa dessa preparação de berço. Sim. Que é dentro da graduação, onde ele encontra ali o apoio inicial. Na época, eu não me sentia segura para atuar, porque eu falei assim, cara, como uma pessoa tímida como eu, vai vender o serviço para alguém? Não vende. Mas não tinha essa orientação, né? Não. A questão toda é que, assim, qual que é o maior problema, assim, hoje, né, que eu acho que a gente tem? É uma questão de grade de MEC. Então, a faculdade, ela tem que seguir uma grade, né, do Ministério da Educação e Cultura, onde eu tenho horas ali determinadas de tais e tais e tais matérias, e acaba que eu colocar algumas outras matérias extensas nesse currículo se torna oneroso, o tempo maior para o aluno do direito e, às vezes, e isso não vai realmente incentivar as pessoas a fazerem o direito. O que a gente faz, por exemplo, na faculdade que eu leciono, como é que a gente tem feito hoje isso muito bem? Primeiro, a gente tem um curso também integral. Então, no curso integral, a gente vai trabalhar essas matérias com maior extensão. Então, vai ter oratória, vai ter marketing, vai ter mediação, negociação, arbitragem, conciliação. Então, a gente consegue fazer isso no direito integral, que as pessoas, então, vão estudar. O aluno vai estudar de manhã e à tarde. E aí, você tem um problema maior, porque aí os alunos do integral têm um anseio muito grande, porque ele fala assim, mas e o estágio? Como é que eu vou fazer o estágio? Então, a gente começou a diminuir a carga horária do integral no 9º período para eles fazerem 2 períodos de estágio. Então, a gente teve esse trabalho. Agora, também vai muito do professor, né? Eu sou dessas. Então, por exemplo, na minha matéria de ética profissional, eu tenho uma aula que é marketing jurídico. Onde eu vou ali plantar a sementinha para poder incentivar meus alunos e alunas a fazerem depois o estudo do marketing jurídico e continuarem ali. Para falarem, olha, você já tem uma rede social? Cadê sua rede social? Você já olhou sua rede social? Então vamos trabalhar sua rede social, porque na hora que você sair, você já vai precisar de ter. Se você começar do zero depois é mais difícil. Então, a gente já vai ali plantando.
Aí, agora, eu sou suspeita da arte, mas eu tô com uma matéria tão legal, tão legal, tão legal. Porque a faculdade falou assim, Maria Flávia, o professor de proficiência, o psicólogo, lá na faculdade, do núcleo de psicologia e educação, e aí um abraço para todos vocês desse núcleo, dessa matéria maravilhosa de proficiência, muito obrigada pelo convite. E aí ele falou assim, Maria Flávia, vamos lá, vamos trabalhar no primeiro período, vai dar aula para o primeiro período, oratória e comunicação da arte. Ser feliz no direito, né? Falei, vou dar aula de felicidade pro direito. Então, assim, e eu tenho trabalhado uma linha de ensino, assim, completamente, realmente diferente de tudo que eu já tive e pude perceber. Mas com uma liberdade que a faculdade me dá. Legal. Então, eu tenho feito muita dinâmica, trabalhei comunicação não violenta, trabalhei mediação, estou trabalhando a questão da fala, da dicção, da oratória em si, né, com as técnicas todas. Depois eu vou até trocar as figurinhas com você, te mostrar meus trabalhos que estão sendo feitos, para ver se você aprova ou não, se está certo ou não. Porque, assim, é um trabalho e tem sido tão legal. E olha que bacana, né? Logo no primeiro período. Quer dizer, pegando essas diretrizes... Fala, conscientizem, vocês têm toda a faculdade para praticar isso daqui. Em todo o trabalho, toda a apresentação, todo o trabalho em grupo, todo o debate, coloquem isso em prática, porque, bem ou mal, vocês vão sair da faculdade com muito mais capacitação daquele que não teve oportunidade de treinar. Eu faço isso em sala de aula, disciplina comum de direito civil, às vezes primeiro e segundo período, mas eu tenho predileção, assim, trabalho, tem que entregar. Falei, não quero nada, não quero corrigir nada, não. Vocês vão fazer apresentação aqui na sala. Por quê? Vocês vão ter que debater, vocês vão ter que discutir. Eu vou avaliar não só o conteúdo técnico do trabalho, a matéria jurídica, mas eu vou avaliar a postura, o raciocínio concatenado, a objetividade, o início, meio e fim, a forma de exposição, de raciocínio lógico. Mas vocês vão vir aqui na frente, ficar de pé, eventualmente um debate. Por quê? Faz isso no primeiro, faz no segundo, terceiro, até a apresentação do seu TCC, você vai sair muito melhor, com uma habilidade muito melhor, uma habilidade inerente a quem quer fazer direito, que é a comunicação, seja falada ou seja escrita. Então aquilo também vai muito também da iniciativa do professor de querer entregar mais. Sim. Pede para eles gravarem depois. Nossa, eu pedi semana passada para gravarem, fazer um vídeo. Gente, você tem que ver os vídeos. Eu já pedi também. Nossa, bonitinho demais. Aí eles editam os vídeos, né? Porque você vem da parte da parte digital, da tecnologia. É impressionante, maravilhoso. E as instituições, elas realmente estão abertas a isso. Eu leciono no ensino médio em uma escola privada e eu leciono comunicação não violenta. E os alunos, eles escolhem estar nessa disciplina e é a minha turma mais cheia. Então, para você ver que isso realmente está sendo... Matérias multidisciplinares estão sendo opção pelos próprios alunos. Mas olhem para vocês verem, né? Vocês atribuíram a responsabilidade da faculdade e do professor. Mas e o aluno? O aluno, ele também tem que tomar a iniciativa, não só esperar que dão a ele a informação. Ele tem que ser o protagonista da jornada dele. Então, é importante que mesmo o estudante de direito, ele participe da própria OAB. Afinal de contas, está aqui a prova, né? Exatamente. Eu participei muito. E eventos da OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, todo evento eu estava lá. Isso. Eu queria realmente ver o movimento. E estar dentro desses ambientes vai te impulsionar a novas condutas. Sim. Porque se você fica no mesmo ambiente durante 5 anos, você vai ser lapidado para estar ali naquele ambiente 5 anos e você vai sair dali com o que você viu nesse ambiente. E para o mercado, você está realmente tendo essas trocas? E hoje eu posso falar por estar dentro da OAB e poder construir, contribuir com a vida desses estudantes. A OAB está de portas abertas. Quem quiser entrar, está de portas abertas. Sim. Hoje a gente tem uma estrutura excelente. A nossa gestão, ela realmente está comprometida com isso. Então, participe. Realmente, entre no site da UAB, veja os eventos, participe das comissões. São pessoas competentes que estão liderando e que vão promover eventos para que você participe. Porque se você não participa, os eventos vão ficar vazios, não vai fazer sentido ter aquela comissão, todo o esforço e dá trabalho, viu, gente? Claro. E o seu lugar está lá, né? Eu não posso chegar lá para você, mas eu posso... Você está lá. Seu lugar está lá, seu nome está lá. Eu não posso ocupá-lo por você. Você tem que chegar. E é uma expansão de horizontes, porque... Como você disse, essa participação, sempre, mesmo ainda como aluno, você ganha uma maturidade como aluno
muito grande. Isso. Você vai se ambientando também naquele local profissional. Como você diz, você mudar de ambiente, não só expandir os horizontes, mas você vai mudando sua percepção das coisas, vai sendo educado de outras formas também, porque o ambiente... não adianta, a minha intenção é essa. O ambiente, a natureza do ambiente é muito mais forte do que qualquer intenção. Aquele ambiente vai te moldar. Consciente ou inconscientemente, você queira ou não, ele vai te moldar. Então, aquilo que você colocou, ficar 5 anos aqui na mesmice, é uma coisa. Agora, se você expande seu horizonte, vai para a OAB, vai fazer um curso, vai mudar, vai fazer um network, vai receber conhecimento de outras pessoas também... E é muito importante, porque incentivar a participação nas comissões da OAB, da Jovem Advocacia, do estudante de direito. O estudante de direito, ele pode participar de comissão da OAB, ele é recepcionado como membro colaborador. Então, assim, eu tenho um número de OAB, a doutora Natália tem outro, o professor Dácio também tem outro, o doutor Dácio tem outro. Então, assim, nós temos cada um uma OAB. O que me faz diferente da sua? Nada. Todos nós temos direito a participar da OAB, todos nós temos a cadeira na OAB. Eu acho muito engraçado quando o advogado fala assim, um colega nosso fala assim, porque vocês lá da OAB? Eu falo, vocês? Você não é OAB, não? Você tem uma inscrição, assim como eu? Então, o que faz a gente, advogados? Somos só a inscrição na ordem, você é a OAB, assim como eu. Então é muito fácil a gente criticar a OAB como uma coisa externa, sendo que a OAB, ela é interna. Você é OAB, todos nós somos OAB. Isso tem que ficar claro para todo advogado, toda advogada. Seu lugar está lá, está seu nome lá, seu número da OAB está lá, eu não posso ocupá-lo jamais por você. Quem tem que ocupá-lo é você tem que chegar. Então, e o aluno de direito como membro colaborador, tem tanta comissão bacana, tanta comissão legal, tanto trabalho a ser feito, mas é realmente da iniciativa de cada um, da iniciativa de cada aluno e aluna. Afinal, a prova viva é a Natália, que está aqui para o mérito dela. Eu, Maria Flávia, falo de marketing tem quantos anos? 17 anos que eu estou falando de marketing jurídico. Desde lá da faculdade que eu estava falando e deixei por um professor. Então, eu continuo, e é hoje, tendo essa ciência, falo de marketing jurídico há 17 anos. A Natália, aluna, que pegou esse nome no ar, e mesmo assim, uma aula, já fez um programa, já fez uma comissão, já trabalhou em cima, já está desenvolvendo toda uma área de marketing jurídico, já desenvolveu muito mais, já foi muito mais além, por uma iniciativa dela, não adianta. Então, às vezes, é aquela... Uma pecinha que você vê, você toma a iniciativa. Agora, uma pecinha que você vê, você retrai e não toma essa iniciativa, não adianta. Ninguém vai tomar por você, só você. Com certeza. Exato. E essa situação, olha que curioso, que legal, né? O pessoal fica vendo hoje, eu falo, como que o direito também, ele expande muito o horizonte para o trabalho profissional também, para os ganhos financeiros da pessoa, para a sobrevivência dela. Não só naquelas profissões ali, a pessoa é advogada, mas você desenvolve talvez uma habilidade, como foi o seu caso, do marketing jurídico. Opa, peraí, aqui dentro do meu trabalho também, eu sou formada, tenho conhecimento de causa, estou numa comissão de marketing e aprofundei no estudo do marketing jurídico também. Ou seja, eu atuo também você vai atuar também como professora nessa área, vai acompanhar da mentoria, ou consultoria, ou cursos para pessoas nessa área também. E claro que essa bagagem jurídica atrelada ao seu estudo com marketing te gera uma possibilidade de atuação no meio jurídico de uma forma que muita gente não pensa, acha que tem que ser só uma coisa ali, ou só advogo, ou tem que fazer concurso. Calma, você pode advogar, aquilo que a gente fala, pode lecionar, pode palestrar, pode ministrar cursos para terceiros ou para colegas de advocacia que estão começando e você está passando o seu conhecimento, experiência também. Então, a gente tem que estar, digamos assim, antenado a essa realidade, porque o mercado ele se expande. Muita gente fica ali preso, fala, não sei se eu tenho perfil, não me avaliei muito bem, não sei se isso casa comigo ou não. Tem muita possibilidade hoje de atuação profissional com o direito, não necessariamente naquela parte convencional do direito. E às vezes você não está vendo por não estar no ambiente certo. A primeira comissão que eu participei foi Direito na Escola. Eu entrei em 2019, enquanto eu ainda era estudante, e comecei a participar dos eventos, ver como funcionava. Um ano depois me tornei professora, porque é uma comissão que realmente trabalha essa questão da docência na vida do advogado, né? Um ano depois, e eu achei que isso seria possível para mim depois de muito tempo de carreira. Então, para você ver que não é, você precisa estar no ambiente
ambiente certo, realmente se impulsionar, fazer o que precisa ser feito e seguir ali com muita ética, porque senão, sem derrubar ninguém, passar por cima de ninguém, ter honestidade aí na jornada que dá certo. E acreditar em si, né, Natália? É. Tem uma vovó maravilhosa, tem uma família maravilhosa, Ter essa percepção aguçada. Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas de forma repetida e achando que porque é dessa forma, né? Tem aquela historinha... Se acomodando. Exato, tem aquela historinha que um camarada chegou em casa, a esposa, não sei, estava fazendo um peixe assado, ele olhou e falou, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para colocar no forno? Ela, porque é assim que é feito. Mas por quê? Porque é assim que eu aprendi, minha mãe sempre fez assim. Aí ele, vou lá na minha querida sogra. Aí perguntou para ela, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe e coloca no forno para assar? Porque é assim que faz. Mas por quê? Porque sempre foi assim, aprendi com a minha mãe. Aí vou lá na casa da Bisa, bem velhinha, por que a senhora sempre cortou a cabeça e o rabo do peixe? Meu filho, na minha época tudo era tão difícil, o forno era tão pequenininho que para caber eu tinha que cortar. Ou seja, ninguém busca as razões e a gente vai repetindo com uma crença, como aprendizado, e às vezes as coisas estão tão escancaradas na nossa frente que a gente continua fazendo as mesmas coisas. No trabalho, forma de divulgação também. Fala, nossa, não estou tendo resultado. Peraí, vamos estudar uma coisa aqui, vamos fazer uma adaptação aqui. A gente fica muito fechado naquilo e reluta muito em escutar coisas distintas também na vida. Exatamente. Sensacional. Não conhecia essa história. Sensacional. Adorei. Vou levar se a gente olhar, a gente repete muita crença. Vou levar para sempre, vou levar para os alunos. Repetição de padrões desnecessários, né? Sem entender ele fundamento. Exatamente. Tem uma outra história. Agora eu empolguei também. Tem uma historinha também. Eu li em algum lugar, não lembro aonde. Claro, fazendo as devidas ressalvas, era como se fosse o Tom e Jerry, né? O gato sempre atrás do ratinho. Uhum. Então o gato tentava pegar o ratinho, ele entrava para a toca. Tentava pegar, ele entrava para a toca. Aí o gato pensou, morrendo de fome já, falou, quer saber? Tem que pensar alguma estratégia. E tentava e nada. Aí um belo dia, o ratinho lá dentro também da toca, morrendo de fome, mas não podia sair por causa do gato. Ele está lá dentro da toca dele e começa a escutar latido. Só não vou latir aqui para não ficar ridículo, tá? É aquilo, caiu na rede, já era, né? Advogado latindo. Aí o ratinho tá lá dentro, começou a escutar latido, falou, opa, tem cachorro aqui na casa, então se tem cachorro, tocou o gato, eu posso sair. No que ele sai, puf, o gato pega o ratinho, ele olha e fica indignado, né? Aí no caso, na história, os animais conversam. Aí o ratinho virou e falou assim, não, mas o que é isso? Aí não, faltou esportivo aqui, é gato latindo, nunca vi o que é isso. Falou, meu amiguinho, em tempo de dificuldade, quem não fala 2 idiomas morre de fome, uma coisa assim. Então, quer dizer, ele teve que se adaptar, né, para conseguir o sucesso dele, para azar do ratinho. Então, é exatamente isso. A gente tem que avaliar o contexto hoje, as circunstâncias, e falar, peraí, eu tenho que me adaptar, eu tenho que ser maleável aqui dentro das circunstâncias, aceitar as diferenças, as novidades, os novos aprendizados, para tentar encaixar da melhor forma, para prestar aquilo, fazer o trabalho que eu sempre faço, mas eu tenho talvez que usar outra roupagem. Né? O ratinho, a ética, o marketing se adapta muito a isso, a essa história. O ratinho poderia ter latido também, né? O gato fugido. Também, né? Ele não pensou nisso, foi ganancioso do queijo, né? Ela vem atrapalhar a minha história, fazer pergunta. Não, sensacional, não, maravilhosa. Tinha que ser advogada mesmo. Não, maravilhosa a história. Não tem si, né? Não, mas a história é maravilhosa, é maravilhosa, porque você parte do pressuposto assim, você pensa o lado do outro. Porque o gato pensou em latir, beleza, ele ganhou. Mas o rato também poderia ter pensado. Tá ao alcance de um tanto quanto do outro. Sim. E aí é que tá essa questão do conhecimento, da força, do mover-se para frente, ele está para um tanto quanto para o outro. Exato. A questão é se você vai se mover. Exato. Né? O movimento está ali. Agora, se você vai se mover, depende de você. Está ali tanto para um quanto para outro. É o latido, fingir o latido. Tanto gato não fazia latido, quanto ratinho também não. Ratinho também poderia ter latido. Com certeza. É legal, basta, adorei. Aqui, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta, aí vocês avaliam também se querem ser conveniente ou não. É alguma coisa que possa ser feita também, né? Para não atrapalhar. Às vezes, isso aqui eu faço no meu curso, eu não quero atrapalhar. Mas, assim, uma diretriz, uma orientação para quem está começando, alguma coisa interessante, assim, olha, com pontapé inicial, faça isso dentro do seu trabalho, da sua rede social, com uma estratégia de marketing, que pode ser o pontapé inicial, talvez, para a pessoa começar a galgar alguma coisa também, ter algum entendimento. Né? Vocês têm alguma ideia nesse sentido? Eu vou, então, dentro do meu campo, né?
crie a sua rede social profissional, invista nela. Faça o seu conteúdo, mesmo que você seja estudante de direito. Fale sobre algum tema ali, pensando no futuro, a longo prazo, a médio prazo, porque a rede social não vai te dar resultado a curto prazo, não é imediato, tem que ter muita constância, frequência, você tem que se posicionar. E traga ali conteúdos relevantes para o seu público, aquela pessoa que você quer trabalhar, justamente para... Pode ser advogado, pode ser outros estudantes, pode ser cliente final. Lembrando que o estudante de direito tem a limitação quanto à atuação profissional, não pode se identificar como advogado para não incorrer em exercício regular da profissão. Mas vai se posicionando, porque isso vai te ajudar a desenvolver habilidades para além da prospecção de clientes, mas a oratória, a comunicação, posicionamento, a sua própria imagem. E você já vai gerando ali nas pessoas observação, você vai começar a ser visto. Tem aquela frase clichê que fala, quem não é visto nem não é lembrado, e eu complemento com e nem contratado. Então, você tem que realmente se colocar em situações para que as pessoas vejam você e você consiga ter bons resultados na sua profissão. Que legal. É uma maneira interessante de começar também, porque tem os ganhos também que indiretos, que a pessoa ela vai melhorar a forma de comunicação, sim, ela vai melhorar a desenvoltura dela, a desinibição. Obrigatoriamente ela vai ter que estudar um pouquinho para divulgar um conteúdo. Isso, então ela está usando até como uma estratégia de autodesenvolvimento ali. Sim, e isso gera repercussão em outros segmentos, como palestras, sim, aulas, mentorias, você ter ali os seus produtos, isso também é muito legal. Que bacana. Eu acho que é justamente isso, é investir numa rede social o quanto antes, porque ela é a longo prazo, ela deve ser orgânica, você não compra seguidor, né? Isso é terrível. Então, o crescimento é orgânico, o crescimento é a longo prazo. Então, invista na sua rede social, participe da OAB, participe das comunidades, crie, né, faça uma palestra, faça um curso, invista em mentorias, né, você tem mentorias muito boas, como a própria professora Natália, o próprio professor Dárcio. Então, assim, ao alcance de todos. A questão é realmente ir atrás. Saiba e tenha sempre a autossegurança daquilo que você é. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos mesmo ser humano, né? 8 bilhões de seres humanos diferentes, na verdade, né? Cada um. Você já é o melhor da sua espécie. Então, saiba disso, que você é o melhor da sua espécie. Não tem ninguém igual a você, você já é o melhor da sua espécie. Então, já que você é o melhor da sua espécie, você só tem que superar, né? Ser melhor aquilo que você a cada dia. Então, tenha confiança de quem você é. A crítica do outro diz muito mais sobre o outro do que sobre si. Então, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de ir para as redes sociais, não tenha medo de assumir seu papel, não tenha medo de dizer suas verdades, suas vontades, né? Toda a verdade, ela deve ser respeitada, sim. E é isso, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e é muito importante a gente participar, então, da OAB, das redes sociais, de tudo. Assim, ganha o mundo, né? Vá. No caminho você se encontra. O caminho você se encontra, justamente. Assim, eu acho que quem está começando, ele deve sempre buscar isso. É a segurança de quem você é, de sempre, a autossegurança. Isso é importante. Maravilha. Pessoal, bom, para a gente fechar aqui, então, eu só tenho a agradecer a vocês duas pelo convite, por ter aceitado, assim, essa aceitação de vir aqui conosco, participar aqui desse nosso episódio do podcast, para a gente falar um pouquinho sobre o marketing jurídico, a atuação ética na advocacia também. Parabenizo pelo trabalho que vocês fazem com professoras, como integrantes ativas da OAB também. Fico feliz pela amizade. Agradeço mais uma vez pela participação de vocês duas. Querem dar uma palavrinha final? Agradecer. Agradecer, né? Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da doutora Natália. Assim, um orgulho muito grande estar aqui, pela amizade, pela questão profissional, né? Por conhecê-los e ter lecionado para a Natália, assim, vencer na vida total. E, assim, realmente a palavra final é isso, sabe? Tenha o seu marketing jurídico, a confiança no marketing jurídico. Espero ter resolvido as questões. Se não tiver resolvido, mande o e-mail para o AlphaCast. O AlphaCast manda para a gente responde juntos, né? E procure a gente, mas estamos sempre à disposição. Acho que é justamente isso. Agradecer realmente a todos. Obrigado pelo convite. Bom, obrigada também. Uma honra estar nessa mesa. Hoje sentei na mesa certa. E para todo mundo, vamos latir. Pegando o gancho aqui na história contada. Exatamente. Vamos latir. Então, eu que agradeço, gente. Bom, e já fica o convite feito aqui. Com certeza a gente vai ter novas oportunidades aqui
do nosso podcast, outros projetos aqui também. A gente está desenvolvendo uma plataforma também para trabalhar essa questão educacional. Então, vocês certamente serão convidadas com outras temáticas aqui. A gente está de portas abertas e será para a gente um prazer e uma honra tê-las conosco aqui mais uma vez. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, pessoal, e assim a gente vai encerrando mais esse episódio aqui do AlphaCast, podcast aqui do Alfajores. Hoje eu conversei sobre marketing jurídico e ética na advocacia com as advogadas e professoras Natália Araújo e Maria Flávia, a quem eu agradeço imensamente pela participação. Como eu sempre digo no final, nos acompanhe nas redes sociais do Alfajores, @Alfajores pelo Instagram, inscrevam-se no nosso canal também, Alfajores no YouTube, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, inscrevam-se no nosso canal para que a gente possa continuar compartilhando esses conteúdos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Muito bom.